Inscreva-se e marque o sininho, acompanhe todas as novidades e cresça junto com nosso canal. Resumo do livro Criação de Riqueza, de Paulo Vieira. Querer ficar rico é um passo fundamental para quem almeja uma reviravolta na própria situação financeira. Porém, isso não é suficiente. Ou seja, você precisará mudar a sua forma de pensar e agir em relação ao dinheiro. Mas como chegar lá? O livro Criação de Riqueza revela o mapa da mina. As dicas do autor Paulo Vieira ajudam você a destravar todo o seu potencial de realização rumo a altos níveis de prosperidade. Ele ensina, por exemplo, sobre a importância de se identificar o seu atual estado financeiro, alerta para as armadilhas da riqueza e fala sobre o que fazer e não fazer para acumular riqueza. Sobre o autor: Paulo Vieira é PhD em coach pela Florida Christian University, FCU, e é um conceituado coach, escritor e conferencista internacional. Ele é o criador da metodologia do coaching integral sistêmico, CIS. Trata-se de um treinamento de inteligência emocional com ferramentas de coach. O autor já ministrou palestras para mais de 250 mil pessoas nos 4 continentes. Entre as suas obras de maior destaque estão os best-sellers O Poder da Ação e O Poder da Autorresponsabilidade, que se destacaram nas listas dos mais vendidos esse ano, com mais de 220 mil cópias. Estado atual financeiro. Para iniciar qualquer mudança na vida, a primeira coisa a se fazer é identificar o estado atual. Ou seja, segundo o livro Criação de Riqueza, isso significa saber onde você se encontra nesse momento. E a regra vale para tudo, inclusive, na área financeira. Por exemplo, se você quer acumular riqueza, é preciso analisar: fonte de renda média, valor das contas a serem pagas mensalmente, total de dívidas e o juro relativo a cada uma delas, total de investimentos e aplicações, alocação de investimentos, rentabilidade por investimento, patrimônio líquido. Busque todas essas respostas e tenha claro que não se deve trabalhar com achismos, mas sim com dados reais. Dessa forma, você terá em mãos um mapa da sua verdadeira situação financeira. Segundo Paulo Vieira, quando somos confrontados com a realidade, podemos responder de 2 maneiras principais: interpretá-la como fonte de contentamento e prazer pela conquista, ou gerando uma dor que, se for canalizada, poderá ser utilizada como um poderoso trampolim para os próximos níveis. As armadilhas da riqueza. O autor de Criação de Riqueza alerta para algumas armadilhas que podem prejudicar, e muito, a sua trajetória rumo à prosperidade e ao sucesso financeiro. Então, fique atento aos seguintes comportamentos: guardar dinheiro para os dias difíceis. Poupar para os dias difíceis pode levá-lo a negligenciar os mecanismos mentais. A maioria desses poupadores dizem: ainda bem que tenho guardado esse dinheiro ao longo dos últimos 10 anos. No entanto, garante o autor, eles não percebem que estão repetindo uma autossugestão capaz de produzir uma nova realidade, seguindo uma lógica que consiste em esperar pelos dias difíceis, guardar dinheiro para tais dias, atrair ou produzir dias difíceis, gastar o dinheiro guardado com os dias difíceis. Assim, a orientação é ter em mente que o sucesso não reside somente naquilo que fazemos, mas também no como e no porquê fazemos. Não há problema algum em ter dinheiro armazenado e utilizá-lo em eventuais emergências. O erro está em estabelecer a meta de ter dinheiro para gastar nos dias difíceis. Ficar rico pelo sentimento errado. Tem gente buscando riqueza para minimizar raiva ou rancor do passado, pelo medo de vivenciar frustrações e limitações da pobreza ou para se autoafirmar / compensar sentimentos de inferioridade. Para o autor, esses são exemplos de motivações erradas e que tornam a caminhada mais árdua. Assim, encontre os sentimentos certos e torne as suas conquistas mais fáceis e prazerosas. Achar que não tem muito a aprender. Segundo o livro Criação de Riqueza, as pessoas ricas dominam 3 variáveis-chave: rentabilidade sobre investimentos, poupança para investir, renda mensal. Isso significa saber como elevar suas rendas, como poupar ao máximo do que ganha e ser especialista em investimentos. Então, dedique tempo para aprender a dominar essas variáveis. Caso contrário, suas chances de enriquecimento dependerão de um acerto milionário na loteria, de um casamento ou de herança. Correr atrás do próprio rabo. Você quer ficar rico? Então, siga o exemplo de quem já chegou ao topo. Essas pessoas, de acordo com o livro Criação de Riqueza, investem mais em ativos e menos em passivos e na aquisição de bens de consumo.
Para você entender melhor, o autor define ativos e passivos na construção de riqueza. Veja: ativos, tudo o que pode ser criado ou adquirido, gerando dividendos ou renda. Assim, um ativo ajuda a elevar seu poder aquisitivo ou garantir a sua independência financeira. Exemplos: royalties, direitos autorais, imóveis para locação ou venda, etc. Passivos, tudo o que pode gerar despesas periódicas. Um passivo reduz, na medida em que compromete uma parte dos seus ganhos com novos gastos. Exemplos: dívidas contraídas para arcar com bens consumíveis, gastos com automóveis, casas de praia, apartamentos residenciais, etc. Modelo mental. O modelo mental proposto pelo autor é a articulação dos seus atos, sentimentos e pensamentos corriqueiros e frequentes que, combinados, produzem as suas crenças. Os programas mentais ou as crenças podem ser refeitos quando alteramos qualquer um dos 3 canais neurológicos. Assim, se os seus pensamentos são positivos, os seus resultados e as suas crenças também serão. Afinal, bons sentimentos geram progresso e maus sentimentos produzem fracasso. Fator de enriquecimento. Ser rico não se resume às condições monetárias, garante o autor do livro Criação de Riqueza. Segundo ele, ser rico é um estilo emocional, uma forma diferente de sentir, pensar e se comunicar. Esse estilo emocional é o que produzirá os seus comportamentos financeiros, positivos ou negativos. Assim, para ter uma vida abundante e rica, você precisa se lembrar que o dinheiro deve ser considerado uma energia emocional. Ou seja, ele é a manifestação das suas emoções e a concretização de suas ideias e crenças sobre o mundo à sua volta e sobre si mesmo. O sucesso é uma construção das pessoas que se mostram capazes de adiar os prazeres imediatos em prol de um prazer futuro ainda maior. Por exemplo, quem passou em um concurso muito concorrido. Aquele que entrou de cabeça nos estudos, privando-se de diversos prazeres momentâneos, ou aquele que, a fim de curtir a vida, fez tudo o que lhe conferia prazer imediato. Sentir-se rico. Outro modo de obter riqueza material e financeira consiste em sentir-se rico hoje. Lembre-se que os sentimentos vêm antes das conquistas e realizações. E como já foi dito, os sentimentos de pobreza criam e atraem circunstâncias e ambientes de pobreza, ao passo que os sentimentos de riqueza atraem e produzem circunstâncias e ambientes de riqueza. Ser grato? A gratidão é, talvez, o mais importante requisito para a criação de riqueza. Ela deve ser expressa e comunicada por meio de ações, atos e palavras. Ser grato, inclusive, pelas coisas ruins que acontecem, produz aprendizados que só são aproveitados e percebidos pelas pessoas mais sábias. E esse é um comportamento que o coloca a um passo à frente das demais pessoas. Autorresponsabilidade. Em outras palavras, autorresponsabilidade significa entender que cada um colhe o que planta. Ou seja, o autor do livro Criação de Riqueza não acredita em coincidências. Para ele, todos nós temos a vida que merecemos. Contágio social. Temos a tendência de buscar quem compartilha semelhanças conosco, sejam características psicossociais, valores, sonhos, histórias de vida, interesses. Tal mecanismo instintivo ocorre para que a própria sociedade cresça e se perpetue em determinadas direções. À medida que indivíduos parecidos se agrupam por similaridade, criam grupos que se apoiam e enfrentam desafios unidos, tornando-se capazes de crescer e sobreviver como grupo social. O exercício do enriquecimento. O autor revela uma sequência de comportamentos que, quando exercitada repetidamente, produz mudanças imediatas e extraordinárias em suas vidas financeiras. Anote. Pagar-se primeiro, reservando uma parte dos seus ganhos mensais. Pagar todas as contas. Doar. Poupar para os sonhos. Investir para enriquecer. Abundar, investir, gastar ou doar. Enfim, tenha metas. Traçar metas significa se determinar correr atrás de algo que você ainda não possui, faz ou é. Estabelecer e realizar as suas metas é se tornar diferente e, até mesmo, melhor ou mais capaz do que você tem sido. Pessoas focadas em objetivos e metas não desperdiçam tempo com ressentimentos tolos, hábitos improdutivos ou negativos e, tampouco, com ambientes e pessoas que podem interromper sua jornada rumo à riqueza. Frases de Paulo Vieira. Meta é sinônimo de propósito de vida, uma pessoa sem metas não vive, apenas sobrevive. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir, pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. E super-humanos perguntam quem vão se tornar ao conseguir.
As 3 maiores características de uma pessoa com crença de não merecimento são: perder, não terminar o que começou e, depois de tudo isso, recomeçar. Tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo e superpoderes quem age certo e na velocidade certa. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. A única coisa que pode tirar alguém da zona de conforto é a ação direcionada. Direcionada para suas metas, seus objetivos e seus desejos. Aprender é igual a mudar e entender é apenas conhecer. A diferença entre os dois é o que diferencia os que fazem dos que apenas pensam em fazer.